Quem está conosco hoje é o nosso irmão Luiz Carlos. Boa noite a todos. Jesus nos abençoe, nos fortaleça. Nessa época que se comemora o Natal, nós vamos fazer um estudo sobre Cáritas. Quem foi Cáritas? Nós vimos aí a prece de Cáritas. Então nós fizemos um estudo e ficamos felizes por ver que a espiritualidade está sempre a nos amparar, nos fortalecer, nos dando esses exemplos maravilhosos que ainda não conseguimos seguir, mas é o caminho. Então nós vamos fazer esse estudo com muita alegria e vamos fazer também menções, referências ao Evangelho de Jesus, porque pelo nosso estudo, a nossa irmã Cáritas cumpria o Evangelho de Jesus, talvez em todas as suas nuances. Então vamos aprender um pouco mais sobre esses espíritos maravilhosos. E uma coisa que fica muito patente para nós é a caridade desses espíritos. Então, Cáritas, nós vamos ver que a sua vontade, a sua fidelidade a Deus vai até o sacrifício da sua própria vida, doando a vida não sem renunciar a Jesus. Porque naquela época de Roma, se os cristãos eles não renunciassem à sua fé, o que acontecia? Eles eram julgados às feras, eram queimados, e muitos iam para essa renúncia total cantando. Então vejam que coragem extraordinária. Então nós, que não temos essa condição, temos que nos fortalecer na nossa fé, diante das provas e dificuldades que nós enfrentamos, que eu acho que são pequenas em relação a que esses espíritos passaram. Então nada de ficar desanimado ou desanimada, achar que não tem jeito. Vamos confiar, porque a espiritualidade está sempre junto a nós. Nós colocamos uma questão para reflexão de todos nós. Vejam, a questão 132. Então Kardec pergunta aos espíritos: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Para que a gente vem aqui na Terra, reencarna? Será que é para sofrer? Será que é para nossa evolução? Será que é para exercitar a nossa inteligência, a nossa vontade, a nossa determinação de fazer o bem? Vamos ver aqui a resposta da espiritualidade. Deus nos impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, temos de sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso está a expiação. Então nós podemos dizer que a felicidade total aqui na Terra não existe. Talvez vocês tenham pensado, mas é aquelas pessoas ricaças que não passam por dificuldades. Vejam que nos países mais ricos, o índice de suicídio é muito maior do que no nosso país. Então vejam que a felicidade não está na posse dos bens materiais. Mas essa questão tem uma segunda parte. Vejam que interessante. Visa outro fim a encarnação, o de pôr os espíritos em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. E assim, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então cada um de nós tem um propósito. Às vezes a gente fica perguntando, mas será o que eu vim fazer aqui? Por que eu reencarnei? Então todos nós temos um propósito. E cabe a cada um de nós fazer a sua parte. Vocês não acham que se cada um de nós fizesse a sua parte, seguindo a lei de Deus, esse mundo já seria uma outra realidade, não é verdade? Então nós podemos fazer a nossa parte. Já é o bastante. E também, vamos lembrar que Cáritas exercitava sempre a caridade.
Então Jesus vai dizer, numa de suas parábolas: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e não roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então nós podemos fazer a caridade na medida das nossas possibilidades. Às vezes a gente pensa assim, mas eu gostaria de fazer mais, gostaria de ter recursos para auxiliar mais. Mas, se nós fizermos a nossa parte, nós estaremos justificados perante a lei de Deus. E existem muitas formas, né? Existem muitas formas de fazer a caridade. Hoje nós vamos também trabalhar esse tema. E também pegamos aqui para a nossa reflexão, porque muitas vezes as pessoas, né, a gente vê pessoas ricaças juntando bilhões e bilhões de dólares. E se essas pessoas gastassem o resto da sua vida simplesmente para gastar aquele dinheiro, talvez elas não conseguissem. Então vejam como que ajuntar as coisas é como querer abraçar uma ilusão, porque nós sabemos que caixão não tem gavetas, tem, gente? Então vejam o que o apóstolo Paulo vai dizer acerca disso. No livro Palavras de Vida Eterna, lição 119, nos problemas da posse. Porque nada trouxemos para esse mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Vocês concordam com o apóstolo Paulo? Sim. Vocês sabiam que os faraós, eles eram enterrados com todos os seus tesouros e até mesmo os seus escravos, porque eles pensavam que no outro lado da vida eles iriam continuar a ser faraós e iriam precisar daqueles tesouros. Vocês acham que eles levaram o tesouro ou não? Não levaram, né? Porque até hoje os ladrões estão aí achando os tesouros. Então vejam como que nós, né, quando nós reencarnamos, nós somos iludidos pelos bens materiais, né? E esses espíritos luminosos, como Jesus e outros, né, Cáritas, nós vamos falar, eles eram completamente desprovidos, né, ou desprendidos, melhor dizendo. Certa vez Chico Xavier ganhou de doação uma fazenda de um fazendeiro de São Paulo, que ele tinha recebido uma mensagem do seu filho que tinha partido para o plano espiritual. E o Chico Xavier trabalhava no Ministério da Agricultura, então ele era muito ligado a essas coisas da terra. E ele falou: nossa, meu sonho de consumo, né? Caiu do céu, Deus mandou. Aí ele falou com todos que iria ser fazendeiro. E aí o Espírito Emmanuel, seu mentor, disse a ele: quer dizer que agora você vai ser fazendeiro? Foi mais ou menos assim, né, gente? Quer dizer que agora você vai só cuidar da fazenda. E os trabalhos? E as cartas consoladoras? E o trabalho da mediunidade? Você sabia que Chico Xavier escreveu mais de 400 livros? Imaginem, né? E não tinha Ctrl+C lá, o computador para ajudar, não, viu? Ctrl+C, era tudo na mão, datilografia, né? Então o Emmanuel falou: quer dizer que agora nós não vamos ter mais tempo para divulgar o Evangelho de Jesus. Não teremos mais. Então Emmanuel falou: então a nossa missão está encerrada. Ou você doa essa fazenda, ou nós vamos acabar com o nosso trabalho. O que vocês acham que o Chico fez, gente? Doa a fazenda, não doa? Boa fazenda. Então vejam que espíritos, né? Desprendidos das coisas materiais. Então a gente não pode ficar pensando, né, que nós vamos levar as coisas para o plano espiritual. Claro que as coisas, vamos dizer, terrenas, né, os bens materiais são importantes. A doutrina, nem o Evangelho não fala isso. Mas o que o Evangelho nos fala?
buscai primeiro o reino de Deus, tudo o resto vos será acrescentado. Né? Se nós seguirmos a lei de Deus, não vai faltar, né? Porque Jesus disse também, o trabalhador fiel tem direito ao salário. Então, não precisamos nos preocupar, né? Claro, vamos fazer a nossa parte. Então, vejam, o Espírito Caritas, né? Então, nós temos uma pesquisa na internet, diz assim, em O Evangelho segundo o Espiritismo e na Revista Espírita, podemos ver várias mensagens de Caritas. Vocês ouviram a prece de Caritas? Então, ela recebeu, né? Ela ditou essa prece, se não me engano, em 1873, na véspera do Natal, enquanto ela estava desencarnada. Não é uma prece maravilhosa? Então vejam que maravilha. Então existem várias mensagens que ela trouxe para nós que estão no Evangelho. São mensagens muito belas, que estimulam a fraternidade, a solidariedade e a caridade. Por isso que o Espírito Emmanuel nos fala que o bem que fazes em qualquer lugar é tua defesa em toda parte. Então, mesmo que nós estejamos passando por dificuldades, vamos ser fiéis a Deus, confiar que não vão faltar os recursos para vencer as dificuldades. Né? Os Espíritos nos falam, nós estamos junto com vocês, ombro a ombro e lado a lado. Ah, mas e aquela dívida, e aquela doença? Tudo passa, segundo as palavras de Chico Xavier. Caritas, vejam, teria sido Irene, martirizada em Roma no ano de 305. Vocês lembram que os cristãos eram perseguidos em Roma? Né? Paulo tem a sua cabeça decepada, né? Outros, Pedro, por exemplo, é crucificado de cabeça para baixo, porque ele achava que ele não tinha o mesmo mérito de ser crucificado como Jesus. Então ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo. Então são esses espíritos, né, que estão junto ao Evangelho, e muitos estão não só nas casas espíritas, como nos templos cristãos que nós conhecemos. Então para eles não existe essa divisão. Então o próprio Allan Kardec, vejam, aqui ó, aliás, vou retomar aqui. Caritas teria sido Irene martirizada em Roma no ano 305, quando das perseguições aos cristãos, determinada pelo imperador Diocleciano. O próprio Allan Kardec dá-nos essa informação, como podemos ver na Revista Espírita. Então Kardec faz a codificação kardeciana, os 5 livros, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, a Gênese e o Céu e o Inferno. São as obras básicas da codificação espírita. Mas tinha também a Revista Espírita. E ele tem, né, um de seus itens, de 1862, na página 84, na qual ele noticia uma ajuda financeira enviada pela Sociedade Espírita de Paris aos pobres da cidade francesa de Lyon, transcrevendo em seguida uma mensagem de Caritas, que teria sido, segundo Kardec, Santa Irene. Então, sobre isso, vejam que bonito que a Caritas vai comentar essa ajuda que foi mandada para os pobres da cidade de Lyon. Caritas agradece o gesto, sobretudo porque a boa ação foi disfarçada sob a capa do anonimato. Então eles deram a contribuição para os pobres, mas eles fizeram questão de não aparecer para fazer a doação. Nós vamos fazer uma reflexão sobre isso também, que Jesus fala sobre isso. Então ela vai dizer, a caridade é suave e merece que se pratique. Lembrando que pouca coisa é necessária para transformar lágrimas em alegria, sobretudo na casa do trabalhador que não está habituado à visita da felicidade com frequência. Então nós vamos lembrar que nessa época
1872, não havia as leis trabalhistas. Os trabalhadores trabalhavam mais de 16 horas por dia. Então era uma situação de, podemos dizer, de uma certa exploração, né? Então vejam que havia, né, pessoas que não tinham o suficiente para se manterem, né? E nós não estamos falando de política, estamos falando de história, né? Então vejam que mesmo na França, um dos países mais ricos naquela época, havia pessoas pobres que não tinham quase com o que comer, né? Então ela vai enfatizar a importância da caridade. Vejam que no nosso país, por exemplo, o Brasil saiu agora uma classificação, é o 5º país em desigualdade no mundo. Certa vez eu estava na Casa Espírita André Luiz, nós estávamos na reunião pública e depois foi para a quadra onde as pessoas lanchavam e uma senhora não se levantou. E aí a gente pensou, será que ela está doente? A reunião já acabou, todo mundo foi lá para a quadra para lanchar e para pegar a cesta básica. Aí nós perguntamos a ela, a senhora está passando mal, está precisando de alguma coisa? Ela falou, meu filho, tem 3 dias que eu não como nada. Então a gente fica pensando, mas em Belo Horizonte, né, uma cidade tão desenvolvida, ainda existe pessoas que passam por necessidades. Então a nossa caridade, né, nessa época de Natal, em que a mensagem de Jesus chega aos nossos corações, se nós pudermos, nem que seja um pouquinho, auxiliar os nossos semelhantes, nós já estamos fazendo por onde ter um Natal melhor. Não é verdade? Então vejam, Deus não nos pede para sermos heróicos, né? Mas fazer aquilo que nós, muitas vezes, recebemos como intuição. Então Jesus vai dizer, não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Então Jesus diz, tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens para serem vistas, pois, do contrário, não recebereis a recompensa de vosso Pai que está nos céus. Assim, quando derdes esmola, não trombeteis, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam a sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que dá a direita, a fim de que a esmola fique em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. E Emmanuel vai falar acerca disso também, que um benefício jamais se perde. Olha que coisa maravilhosa. Um benefício jamais se perde. Ah, mas é aquela pessoa que eu ajudei e sumiu. Não importa. Nós fizemos a nossa parte. Não é verdade? Um companheiro nosso, né, eu participo também lá no Grupo Cheio, naquela época da Copa do Mundo, de 2014, veio para Belo Horizonte, né, o pai e o filho, do Peru. E eles trouxeram uma certa quantia de dinheiro. Depois, o dinheiro acabou. E o pai começou a passar mal. Eles foram, né, lá na Igreja Católica, conseguiram algum recurso, mas não o suficiente para voltar. Então eles foram lá no atendimento fraterno. Olha a importância do atendimento fraterno da Casa Espírita. Então um dos nossos companheiros, né, ele se compadeceu daquela situação. Imagine, mais de 3.000, 4.000 quilômetros de distância e sem recursos nem para pagar um hotel. Então eles estavam passando muita necessidade. Então esse colega nosso levou até a rodoviária, né, comprou passagem de ônibus para Porto Velho, que não sei se, né, fica lá no norte, né, bem em cima, e de lá deu uma quantia para eles chegarem até o Peru. Então vejam, né, quer dizer, nós estamos falando isso para a gente ver que muitas vezes as situações aparecem, né, e às vezes, nesse caso, o nosso irmão do atendimento fraterno pôde ajudar, né, tinha condições, mas às vezes uma palavra amiga, uma solidariedade, uma ajuda
é fundamental. Mesmo que a pessoa não restitua ou que você não veja mais, né, você fez a sua parte. Né? O importante é isso, nós fazermos de acordo com a nossa possibilidade. Vamos falar um pouco mais sobre o espírito Cáritas. No século IV, época em que governava o imperador romano Diocleciano, considerado o mais sanguinário perseguidor dos cristãos. Então ele perseguia os cristãos de uma forma muito intensa. Era proibido que as pessoas portassem ou guardassem escritos que pregassem o cristianismo. Então a pessoa não podia nem ter nada escrito, nem mesmo em casa. Tal a proibição, né? Muito menos reunir para estudar o cristianismo. Então era completamente proibido, né? Todos os livros deveriam ser entregues às autoridades para serem queimados. Irene, ainda jovem, que é a nossa irmã Cáritas, né? E suas irmãs Ágape e Quilônia pertenciam a uma família pagã da Tessalônica, na Grécia, mas se converteram ao cristianismo e passaram a pregar os ensinamentos de Jesus. Então vejam, hoje, na nossa época, graças a Deus, nós não temos essa perseguição. Então, olha a coragem dessas pessoas que enfrentavam até mesmo a morte e outros castigos. As 3 irmãs foram denunciadas e em sua casa foram encontrados exemplares do Evangelho, razão pela qual foram elas presas e levadas ao interrogatório diante do governador da Macedônia. Deveriam elas, como os demais cristãos, renegar a fé cristã, e só se salvariam da morte se idolatrassem os falsos deuses dos romanos. Então a gente sabe que os romanos tinham muitos deuses. Por exemplo, Marte era o deus da guerra, né? Aí tinha, por exemplo, agora não lembrei de mais, mas tinha vários, né? Que, por exemplo, Diana era deusa da colheita. E assim eles rezavam para cada deus segundo a sua necessidade, né? E Jesus veio pregar o quê, gente? O Deus único, não é verdade? Né? Eu e meu Pai somos um, disse o nosso querido mestre, né? Deveriam elas, quando presas, como os demais cristãos, renegar a fé em Jesus e se salvariam se idolatrassem os falsos deuses dos romanos, oferecendo publicamente comida e incenso a eles, além de queimar os textos evangélicos. Então, se a pessoa não renegasse a fé, pronto, estava condenada à morte. Irene, que havia escondido grande parte dos livros cristãos em sua casa, fugiu para as montanhas. Então ela fugiu com a intenção de preservar aqueles livros, aqueles conhecimentos. Foi encontrada e presa no dia do martírio das suas irmãs. As suas irmãs ficaram e ela então, procurando salvar os livros, fugiu com os livros para a montanha. Mas eles a acharam e levaram-na presa. Ela foi então submetida a interrogatório, mantendo-se firme na sua profissão de fé. Parece simples, né? Se eu renegar aqui Jesus, estou livre. Mas olha a coragem da fé. Olha a coragem da fé. É igual a história da Joana de Cusa, né? O filho da pede para ela negar, e ela fala que não, e ele fala, mas você vai preferir esse carpinteiro do que seu filho? Exatamente, né? A irmã lembrou muito bem. Joana de Cusa, ela foi condenada também, só que em vez deles colocarem ela na fogueira, colocaram o filho e falaram com ela, nega, senão nós vamos atear fogo agora, né? E a nossa irmã lembrou muito bem, e ela não renegou a fé. Disse a seu filho, meu filho, Jesus deu a sua própria vida por todos nós. Será que nós podemos também, nós não devemos também dar o nosso testemunho? Olha que coragem. Porque se fosse ela, talvez fosse mais fácil.
mas ver o filho pedindo pela sua própria vida e ela ter a coragem da fé de continuar firme. Então veja a coragem desses espíritos, né? Enfrentavam a morte com serenidade, com a fé. Então são exemplos para todos nós, né? Às vezes acontece alguma coisa, a gente já fica vacilando. Temos que seguir firmes, não é verdade? Então vejam, condenada pelo governador Dulcério, foi entregue aos carrascos, que a violentaram, tiraram a sua roupa, expuseram-na à vergonha pública e depois a queimaram viva. Mas ela não cedeu, né? Aquela confiança, né? Deus sabe de tudo, né? E confia em nós. Nós confiamos na espiritualidade, mas também tem aquela parte: faz a tua parte que eu te ajudarei. Então vejam só, os espíritos estão sempre prontos a fazer o que for necessário para nós, mas vamos fazer a nossa parte, e certamente eles completarão, né? Na mensagem, aliás, cadê? Então a fé transporta montanhas de dificuldades. Jesus estava reunido com os apóstolos quando chegou-se a ele um homem e trazia o seu filho. Disse ao mestre: mestre, aqui tem meu filho, que é lunático, cai muitas vezes na água, muitas vezes no fogo. Eu o apresentei aos seus apóstolos e eles não puderam curar. Como que a gente pode interpretar uma pessoa ou uma criança que cai muitas vezes na água, muitas vezes no fogo? Aquela pessoa é inconsistente. Tem hora que está ótimo, tem hora que está péssimo, né? Então Jesus leva, né, para que ele pudesse curar. Jesus vira-se então para os apóstolos e diz: ó raça incrédula e depravada, até quando vos sofrerei? E voltou-se então para o pai daquele menino e disse: trazei-me aqui o menino. Impôs a mão sobre o menino e ele ficou completamente curado. E os apóstolos então perguntaram: mestre, por que não podemos nós curar esse menino? O que Jesus vai responder, gente? Vocês vão lembrar agora do Evangelho. Foi por causa da vossa pouca fé. Se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda, poderias dizer a esse monte: transporta-te daqui para ali, e nada vos seria impossível. Então, quando nós, né, estabelecemos nossos planos, estabelecemos as nossas metas, aparecem dificuldades normais, às vezes da nossa inexperiência, ou às vezes da nossa falta de programação, ou algo que não foi bem planejado. E muitas vezes recebemos a intuição: ó, vai lá no Sebrae dá curso de gestão, ó, vai lá no Cine está contratando um monte de gente. Vocês já receberam intuições assim? Eu já recebi. Então vejam, né? Às vezes a gente fala assim: ah não, mas eu não preparo um currículo, ah, mas eu não sei. Então procura quem sabe. Então vejam como que a espiritualidade está sempre pronta a nos incluir, mas temos que romper aquela inércia e confiar, né? E a fé, ela é importantíssima. Vejam que Jesus ia passar na cidade de Jericó e havia lá um cego chamado Bartimeu, que todos conheciam. Mas Bartimeu, sabendo que Jesus iria passar na cidade, ele se dirige à estrada principal. Falei: ele vai passar aqui, certamente vai passar aqui, e quem sabe não chegou o meu dia de ser curado. Olha só. E ele se posiciona à margem do caminho, e quando ele escuta aquele burburinho, ele fala: é o mestre. Começou a gritar: Jesus, filho de Davi, olhai por mim. Jesus, filho de Davi, olhai por mim. E ele começou a gritar de forma tão intensa que as pessoas ficaram incomodadas, né? Pare de gritar, pare de gritar.
Mas Jesus escuta e se dirige até ele, junto com a multidão, e abre-se um círculo e Jesus pergunta: o que queres? E ele diz: que eu veja. Então Jesus impõe a mão sobre ele e ele fica o quê? Curado. E a partir daquele dia, ele passa a seguir Jesus diariamente. Então vejam, a fé que o motivou a buscar Jesus no momento oportuno. Ele vivia à margem, mas ele sentiu que era a oportunidade. Era o dia da sua redenção. E ele confiou. Então nós, naturalmente, na condição ainda de espíritos imperfeitos, eu falo principalmente de mim, temos que confiar. E temos que fazer a nossa parte. Jesus vai dizer: não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios, aqueles que não eram judeus, procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Está em Mateus capítulo 6, versículos 31 a 33. Então, nós vemos aí a importância da coragem, da fé, a confiança em Deus. Deus é Pai, e o Pai sabe dar boas coisas ao seu filho. E também... Pois não. Esse nome Caritas é de onde? Você vai falar sobre o nome? Não, na verdade, assim, eu não me preparei, sabe? Mas Caritas, pela minha, vamos dizer assim, pelo que eu penso, assim, pelo que eu acho, está mais ligado à palavra caridade, Mas teria que fazer uma pesquisa, viu, gente? Então, na doutrina espírita, a gente vai falar que eu acho que eu... É porque, na verdade, então, não foi uma encarnação que ela teve esse nome. Ela manifestou nas psicografias dando esse nome. Exatamente. Muito bem. Isso mesmo. O espírito, muitas vezes, ele dá um pseudônimo. Por exemplo, André Luiz fora médico aqui na Terra. Aí ele foi até... Ele não era muito ligado à religião, mas quando ele chega no plano espiritual, percebeu que a vida continuava de uma forma tão intensa, ele se sentiu na obrigação de trazer a realidade do plano espiritual. Então ele trouxe 16 livros, começando no livro Nosso Lar, terminando no 16º, que aí a vida continua. E aí, ele vai procurar o Chico Xavier, dizendo que eles teriam uma missão a cumprir por alguns anos, e que se ele estava de acordo em ajudá-lo. Aí o que é que o Chico pergunta? Mas qual é o seu nome? Aí ele falou assim: qual é o nome desse jovem que está aqui dormindo no quarto ao lado do seu quarto? Ele se chama André Luiz. Então pode me chamar de André Luiz. Entenderam? Olha, porque a gente fala, de onde que veio esse André Luiz? Veio dessa coincidência. Então o espírito, ele não dá o nome, muitas vezes, que ele vivenciou enquanto ele estava encarnado, para não inibir, as pessoas que... Porque o livro Nosso Lar, por exemplo, primeiro, foi lançado no ano de 1943. E a sua esposa, que ele deixou no Rio de Janeiro, e os seus filhos ainda estavam vivos. Então, para não trazer constrangimentos, ele adotou esse pseudônimo, Assim como aconteceu com a história do Beto Campos, Acabou que foi no X. Isso mesmo, O Beto de Campos era um escritor. Então a sua família entrou até contra Chico Xavier para ganhar os direitos autorais dos livros que ele escreveu, veio. Aí o juiz dá a sentença: não, os direitos autorais dos livros são cobrados aqui no plano terreno. Agora, os dos espíritos tem que cobrar lá
junta a justiça divina, aqui não. Né? Então são passagens maravilhosas. Né? Então vejam só a importância da coragem na nossa vida. Paulo vai dizer: pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 17. E eu vou dar um exemplo de coragem, né? Claro que eu poderia falar da nossa irmã Cáritas, que é o espírito de luz. Mas vou dar de uma pessoa que vocês já viram na televisão, que acabou de ganhar o tetracampeonato mundial de skate. Domingo agora. Né? Vocês sabiam que ela morava no interior do Maranhão, uma cidade pequena. E ela tinha sido convidada para participar do Campeonato Brasileiro de Skate, que aconteceu em Santa Catarina. Bom, tudo bem. Só que eles não tinham condição financeira de comprar a passagem. Mas eles fizeram uma movimentação na cidade, conseguiram só a passagem de ida. O pai, a mãe e ela. Só a passagem de ida. Talvez vocês poderiam pensar assim, mas e ele? Como é que nós vamos voltar? Não é mesmo? Então olha que atitude de coragem. Eles compraram a passagem de ida, conseguiram o patrocínio, e ela ganhou o campeonato, eles conseguiram o patrocínio para a volta. Então, muitas vezes, na nossa vida, exatamente, nós temos que adotar, né, posições de coragem, tomar decisão, confiar e ir para frente. Né? Paulo, que foi perseguidor dos cristãos, ele se transforma num dos maiores divulgadores do Evangelho. Aí quando perguntaram para ele, falaram: mas você perseguiu o cristão? Estevão foi morto por apedrejamento pela sua ação. O que ele vai dizer sobre isso? Quanto a mim, não julgo que haja alcançado a perfeição, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avanço para os que estão diante de mim. Olha que posicionamento corajoso. Não importa se nós erramos, porque nós somos ainda imperfeitos, mas importa o que nós vamos fazer a partir de agora. Né? Temos que caminhar para frente. E a prece é um recurso que nós não podemos dispensar. Algumas pessoas pensam assim: mas já que Deus conhece todas as nossas necessidades, então não é preciso orar. Mas Emmanuel, no livro Rumo Certo, compara Deus a uma usina de energia. Mas como assim? Por exemplo, a usina manda energia para a nossa casa, não manda? Né? Basta ter um pico de energia lá que a gente fica doido para voltar logo, né? Mas para a gente se conectar, o que tem que acontecer? Nós temos que ligar uma geladeira, temos que ligar uma televisão, um computador. Nós temos que nos ligar, nos conectar. Pagar conta, senão eles contam. Então veja, né? A prece é essa ligação entre nós, que somos espíritos ainda necessitados e imperfeitos, e Deus. Quando nós pedimos, Deus então envia os seus propósitos. Não quer dizer que Deus ou Jesus vai nos atender pessoalmente, mas a sua equipe espiritual é imensa. Os seus trabalhadores são incontáveis. Todos nós temos o nosso mentor espiritual. Então aquele mentor espiritual muitas vezes vai nos intuir. Não vai por esse caminho não, que já não deu certo, é melhor tentar outra coisa. Né? Então eles estão sempre nos intuindo. E com relação a isso, nós trouxemos aqui para a nossa reflexão, porque certamente esses espíritos como Cáritas se fortaleciam através da oração, da prece. Então é a lição do livro Vinha de Luz, a lição 98, a prece recompõe. Então Paulo vai dizer em Atos, no capítulo 4, versículo 31, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Então ele se refere à prisão em que eles estavam, sob fortes correntes, e eles oraram, e um anjo do Senhor apareceu, e os libertou
e os conduziu até a porta da prisão. Quando chegou lá na porta, falou: agora é com vocês. Olha só, os conduziu até a porta da prisão. Chegando à porta, encaminhou-os para, segundo o seu livre-arbítrio. Então, Paulo vai dizer, né, naqueles momentos de dificuldades, em que os recursos pareciam impossíveis, eles oraram, e o anjo do Senhor os libertou. Então, a prece é a nossa mais importante defesa. A mais importante defesa. Então, Emmanuel vai fazer um comentário sobre essa passagem de Paulo. Na construção de simples casa de pedra, há que despender longo esforço para ajustar ambiente próprio, removendo obstáculos, eliminando asperezas, melhorando a paisagem. Quando não é necessário acertar o solo rugoso, é preciso muitas vezes aterrar o chão, formando leito seguro, a base forte, construir o alicerce. Instrumentos variados movimentam-se metódicos no trabalho renovador. Assim também nas cogitações de ordem espiritual. Às vezes a gente quer vencer uma viciação, né, alguma dificuldade que nós estamos tendo. Então é preciso ter fé, mobilizar os nossos recursos. Na edificação da paz doméstica, na realização dos ideais generosos, no desdobramento de serviços edificantes, urge providenciar recursos de entendimento geral, com vistas à cooperação, à responsabilidade, ao processo de ação imprescindível. E, sem dúvida, a prece representa a indispensável alavanca renovadora, removendo obstáculos no terreno duro da incompreensão. Olha aí, quantas vezes, né, a gente briga com a nossa esposa, o nosso filho, perde o controle, temos que voltar, conversar, dialogar, né? A oração é a divina voz do Espírito no grande silêncio. Divina voz do Espírito no grande silêncio. Então vejam que a oração é a nossa fortaleza. Né? Jesus disse, né? Quando fostes orar, entrai para o vosso quarto e fechada a porta, orai a Deus em silêncio. Então, fechada a porta, orai a Deus em silêncio. Não façais como os hipócritas que oram em longas preces para devorar as casas das viúvas. Aí a gente fala, mas o que Jesus quis dizer com isso? Que naquela época havia pessoas que eram contratadas, por exemplo, quando morria alguém da família. Então a pessoa ia lá no lar para fazer as preces. Se a família tinha muito dinheiro, a prece era longa, né? Demorava. E se a pessoa tinha pouco recurso, o que acontecia? A prece era tão curta quanto possível. Então por isso que Jesus vai dizer, devora a casa ou os recursos das viúvas, porque ninguém queria que a prece fosse breve, né? Então vejam, será que a prece, Deus vai nos atender dependendo da extensão da nossa prece, ou está ligado ao nosso coração? O que vocês acham? A intenção, né? A nossa intenção tem um valor extraordinário, né? A nossa confiança, a nossa fé, não importa o número de palavras, né? E nós pegamos aqui também uma passagem, né, de Cáritas, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, onde ela traz essa mensagem psicografada. Vocês já ouviram falar da psicografia? É como Chico Xavier. Os espíritos ditavam a mensagem e ele então escrevia. E ele era um médium chamado mecânico. O que quer dizer? Que a passagem, a mensagem dos espíritos não passava pela sua mente. Então ele escrevia muitas vezes de olho fechado, né? Escrevia. Com as duas mãos. Ele chegou a escrever, por exemplo, uma mensagem psicografada em inglês, espelhada.
Então imagine de trás para frente. É como se para você ler, você tem que colocar no espelho. E ele não tinha conhecimento de inglês. Então é claro que essa mediunidade é uma mediunidade específica, né? Mas no caso aqui, a Caritas queria sempre dar a sua contribuição. Então ela vai trazer uma mensagem falando sobre a beneficência, porque às vezes a gente pensa que a caridade está mais ligada aos recursos materiais. Nessa mensagem ela vai dizer que a caridade pode ser feita de muitas formas. Então vejam, há várias maneiras de se fazer a caridade, que muitos dentre vós confundem com a esmola. Há todavia uma grande diferença. A esmola, meus amigos, é algumas vezes útil, porque alivia os pobres, mas é quase sempre humilhante para aquele que a faz e para aquele que a recebe. A caridade, ao contrário, liga o benfeitor ao beneficiado e se disfarça de tantos modos. Pode-se ser caridoso mesmo com os parentes e com os amigos. Então vejam, mesmo sem os recursos, nós podemos exercer a caridade dentro do lar, sendo uns indulgentes para com os outros, perdoando-se mutuamente as fraquezas, cuidando não ferir o amor próprio de ninguém. Para vós espíritas, podeis ser na vossa maneira de agir para com os que não pensam como vós, induzindo os menos esclarecidos a crer, mas sem os chocar, sem investir contra suas convicções, e sim atraindo-os amavelmente às nossas reuniões, onde poderão nos ouvir e onde saberemos descobrir nos seus corações a brecha por onde devemos penetrar. Eis aí um aspecto da caridade. Então vejam que nós podemos, né, dentro da nossa limitação, fazer a caridade de várias formas. Nosso querido Chico Xavier, num livro denominado Evangelho de Chico Xavier, em que o seu amigo Carlos Bacelli colecionou ou reuniu no livro várias passagens de Chico Xavier. Então, numa delas, Chico vai dizer que para fazer a caridade, ninguém precisa se afastar das condições em que ele está. Para fazer a caridade, ninguém precisa se afastar das condições em que se encontra. Então, às vezes a gente fala assim, não, se eu ganhar na Mega Sena sozinho, aí eu vou fazer a caridade, né? Mas nós podemos fazer a caridade de várias formas. E isso é muito importante. Porque se nós, né, vejam só, muitas vezes a gente vê pessoas, né, que têm posses, poderiam fazer muito, mas não fazem. Por quê? No Evangelho também explica sobre isso. Vejam só, o ponto de vista. Pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre. Sem nenhuma certeza quanto ao futuro, dá tudo ao presente. Então vejam, a gente vê pessoas, né, acumulando bilhões e bilhões de dólares que vão passar para outras mãos um dia. Não é verdade? Será que a pessoa vai levar para o caixão? Não vai, né? Então veja que nós estamos aqui transitoriamente, né? Os recursos que nos são possibilitados são de origem divina, né? Podemos dizer que cada um tem aí o seu galardão, né? A sua atribuição, a sua possibilidade de fazer o bem. E também pegamos aqui do Evangelho uma mensagem do Espírito Lacordaire, desprendimento dos bens terrenos. Quer a fortuna provenha da vossa família, ou que a tenhais ganho pelo vosso trabalho, há uma coisa que jamais deveis esquecer, é que tudo vem de Deus, e tudo a Deus retorna. Nada vos pertence na terra, nem sequer o vosso corpo. A morte vos despoja dele, como de todos os bens materiais. Então nós estamos aqui de passagem, né? Nós não vamos levar nada para o plano espiritual, mas sim serão considerados os bens
as virtudes, a caridade que nós tenhamos feito. Isso sim vai levar em conta, né? E não as posses. No capítulo 2 do Evangelho, Meu Reino Não É Deste Mundo, nós temos um depoimento de uma rainha da França. Ela foi para o plano espiritual e achou que chegando lá, iria ser tratada como rainha, ia continuar mandando e desmandando. Mas ao chegar lá, diz ela, que ela tinha que cumprimentar, respeitar, reverenciar pessoas que ela julgava sem valor, por não terem sangue nobre. Então veja, será que existe o sangue nobre? Ou o nosso sangue aí, né? A gente sabe aí da medicina que não existe, né? O sangue, vamos dizer assim, tem a transfusão de sangue. Todos nós, né, podemos receber sangue de pessoas do mesmo grupo sanguíneo ou podemos doar também. Então, essa história, né, de ter pessoas predestinadas com sangue nobre é simplesmente uma coisa dos, vamos dizer, que acontece aqui no plano terreno. No plano espiritual não, né? Então buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E trouxemos aqui também para a nossa reflexão, né? Nós estamos já nos aproximando aí do final, em que Kardec fala assim: fora da caridade não há salvação. Vejam só, fora da caridade não há salvação. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isso é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ele aponta essas duas virtudes como sendo as que conduzem à eterna felicidade. Então vejam que quando Kardec fala fora da caridade não há salvação, é porque nós iremos para o plano espiritual com as nossas conquistas. Então nós vamos ver, por exemplo, no livro Pão Nosso, uma lição chamada Granjeai Amigos, onde o Espírito Emmanuel nos convida a estabelecer relações de amizade da melhor forma possível. Todo dia a gente vai na padaria, não é verdade? Eu vou todo dia, minha missão é comprar pão. Está leve, né? Está tranquilo. Mas por que não tratar aquela balconista, né, as pessoas que ali, com respeito, com leveza, para estabelecer o quê? Uma amizade. Ah, mas isso é um negócio, mas por que não estabelecer relações mais fraternas, onde quer que a gente esteja? Então o Espírito Emmanuel nos convida a estabelecer relações de amizade e ainda nos fala que aqueles que nós auxiliamos serão, talvez no futuro, o nosso sustentáculo. Não é bom quando a gente entra, por exemplo, numa repartição, tem que resolver alguma coisa meio complicada, de repente a gente vê o quê? Um amigo lá falou: oh, nossa, você caiu do céu. Você vai, não é bom? E quando a gente pode também servir, não é bom também a gente ajudar alguém? Às vezes, antes, né, as pessoas perguntavam, né? Onde que é tal rua? Hoje todo mundo tem o GPS, é mais fácil. Mas nós podemos servir nas coisas mínimas, né? E podemos ser gentis. Outro dia eu estava fazendo a caminhada, né, no passeio, aí um caminhão fazendo a manobra de ré. Aí eu pensei assim, né? Esse cara me viu. Só que o motorista não pensou a mesma coisa. Então vejam, né? Quer dizer, a gente tem que ficar o quê? Em guarda, não é verdade? Mas se ele não viu, também não quer dizer que eu vou brigar com ele, né? Falei, não, eu não vou não. Né? Então, poucos, né, muitas vezes gestos pequenos, né? Você parar numa pista, por exemplo, numa faixa de pedestre, deixar as pessoas passarem. Então tem muitos gestos pequenos que nós podemos fazer e naturalmente vão trazer uma certa gentileza para a nossa vida. Gentileza gera o quê, gente? Gentileza, não é? Então, fica aí, né, o nosso estudo, agradecendo aí a oportunidade que a casa nos dá, sempre estudar o Evangelho de Jesus, né? Ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, né? Então que Jesus
abençoe todos vocês, né? Tenham um ótimo Natal, um ano novo pleno de alegrias, realizações, tudo de bom. E obrigado, né? A casa está sempre nos dando a oportunidade de estudo. Nós que agradecemos. Você encerra uma prece? Encerra, claro. Então, nesse momento, Jesus, em que nós comemoramos a sua vinda, os seus ensinamentos de amor, de paz, de renúncia, onde o Senhor doou a sua própria vida para que nós possamos nos salvar também, aprender o caminho da salvação. Nós agradecemos a espiritualidade amiga, a todos que aqui vêm com a sua disposição, a espiritualidade que está tratando de cada um de nós, que nós possamos elevar o nosso pensamento a Deus e fazer a caridade que nos foi ensinada por Cáritas, por Chico Xavier, por outros espíritos elevados como Jesus, Maria, e que nós possamos dar a nossa pequena contribuição onde quer que nós estejamos. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Assim seja.